11h31, estamos de volta com o Manhã Bandeirantes e agora a gente aciona a nossa reportagem lá da rádio afiliada da Bandeirantes em Presidente Prudente. Repórter Lucy Castro conosco, porque na penitenciária de Presidente Venceslau, pertinho ali de Prudente, membros do PCC foram mortos durante o horário do banho de sol. E até agora, 3 presos já disseram que cometeram o crime. Mas qual será a motivação? Lucy, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Bandeirantes. Oi, Sabino, Lupato, bom dia. Bom dia também a todos os ouvintes da Manhã Bandeirantes. Pois é, esses 3 presos acabaram confessando, eles se entregaram que eles teriam matado esses 2 detentos, né? Tanto o Nefo quanto o Ré foram encontrados mortos ontem dentro da P2 de Venceslau. Eu conversei hoje cedo com o promotor de justiça, Lincoln Gaquia, e ele informou que esses presos estavam tomando banho de sol logo após o almoço, quando então 3 detentos levaram o primeiro, né, o Nefo, o Jefferson Aparecido Mariano Gomes, levou ele até o banheiro e matou com golpes de faca. Na sequência, esses 3 detentos foram até o pátio e assassinaram também o Reginaldo Oliveira de Souza, o Ré, também com golpes de faca. Na sequência, eles acabaram se entregando, confessaram que teriam matado esses 2 detentos. Hoje pela manhã, em entrevista comigo, o Dr. Lincoln Gaquia, ele disse que eles ficaram quietos, que eles não falaram qual que seria a motivação, mas ele acredita que teria sido o próprio PCC que teria mandado matar esses 2 integrantes. Tanto o Jefferson quanto o Reginaldo, eles foram presos no ano passado durante a Operação Sequaz, que investigou o plano aí elaborado pela facção para matar agentes públicos, entre eles o senador Sérgio Moro e também o promotor Lincoln Gaquia. Por conta das transferências de presos, inclusive do Marcola, que estava aqui na P2 e que foi transferido para presídios federais. A Polícia Civil também segue investigando o caso, mas para o promotor de justiça Lincoln Gaquia, trata-se de uma queima de arquivo. Eu volto com vocês. Lucy Castro, trazendo aqui as informações desse caso, conversou mais cedo com o promotor de justiça de São Paulo, Lincoln Gaquia, com quem nós vamos conversar agora. Obrigado, Lucy. Imagina. Doutor Lincoln Gaquia, bom dia, tudo bem? Agora sim parece que vamos escutar o promotor. O senhor está nos ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente, pois não. Tudo bem com o senhor, doutor? Tudo bem, sim, graças a Deus. Queria primeiro que o senhor explicasse o que exatamente aconteceu nessa penitenciária de Presidente Venceslau, o que já foi apurado até o momento. Bom, nós recebemos informação ontem da direção do presídio, da penitenciária 2 de Venceslau, que 4 indivíduos, 4 presos, teriam assassinado o Reginaldo Oliveira de Souza, vulgo Ré, e o Jefferson Aparecido Mariano Gomes, vulgo Nefo, durante a soltura do banho de sol após o almoço, por volta de 12h30, logo que os presos foram soltos, alguns presos levaram, esses 3 presos no caso, levaram o indivíduo Nefo, o Jefferson, para o fundo do raio, no banheiro que existe lá, e dentro desse banheiro teriam assassinado a golpes de faca. Em seguida, esses 3 presos teriam saído já no encalço do preso Reginaldo, o vulgo Ré, e que teria sido também morto no pátio a golpes de faca por esses 3 detentos, e um 4º detento teria ficado de vigia no portão, para impedir que as vítimas conseguissem fugir e pedir socorro. Promotor, golpes de faca num presídio de segurança máxima mostra que tem alguma coisa errada por lá, né? Quando eu falo golpes de faca, são de instrumento pérfuro portante, possivelmente são canivetes que são produzidos lá mesmo,
com algum artefato que eles conseguem arrancar da parede. Isso não é incomum acontecer dentro de unidade prisional, né? Algum pedaço de ferro, algo que eles conseguem fazer ponta e se torna um objeto pérfuro cortante, né? Possivelmente foi isso que aconteceu. Eu me referi à faca, mas não era uma faca aí, dessas facas de cozinha que a gente está acostumado a conhecer. E essa ordem teria partido do comando do PCC, é isso? Veja, ainda é prematuro, né, tecer um comentário a respeito disso, porque as investigações da Polícia Civil estão se iniciando, né, começaram ontem. Os 4 presos envolvidos, eles entregaram esses instrumentos que foram utilizados para matar as 2 vítimas, mas eles permaneceram em silêncio, né, eles não declararam nada. Mas, como eu disse, com a experiência que eu tenho, né, de atuação nessa área, inclusive já fui promotor criminal em Presidente Venceslau por 16 anos e atuei em dezenas de crimes de homicídio ocorridos na Penitenciária 2 de Venceslau, e ali não acontece nenhum crime que o PCC não tenha determinado ou permitido, né? Sobretudo porque essas 2 vítimas eram integrantes de um setor chamado Sintonia Restrita, é um setor que foi criado apenas para atentados e resgates de líderes importantes, atentados contra autoridades, por exemplo, contra agentes policiais, penais, enfim. E, inclusive, eles estavam, né, no planejamento do atentado contra o senador Sérgio Moro, contra a minha pessoa, né, também, por isso que eu comecei a investigá-los, e outras autoridades espalhadas pelo país. São policiais penais federais, por exemplo, de Porto Velho, de Brasília, do Paraná, de Cascavel, de Campo Grande, que também seriam vítimas desses indivíduos, tá? E eles acabaram sendo investigados aqui pelo GAECO de Presidente Prudente. Nós compartilhamos a informação com a Polícia Federal, que instaurou o inquérito, deflagrou a Operação Sequaz, que corre pela comarca de Curitiba, e esses indivíduos foram presos e trazidos aqui para a Penitenciária 2 de Venceslau, onde acabaram mortos ontem, né, como eu já mencionei. O senhor era um dos alvos desse plano que eles tinham, né, contra algumas pessoas em específico? Segundo uma testemunha-chave, que foi quem, né, nos propiciou dar início a essa investigação, um ex-líder do PCC, que hoje é uma testemunha protegida, eu seria um dos alvos, sim, talvez o principal alvo, né, desse setor da restrita. Aliás, essa ordem para me executar, ela permanece de pé, né? As informações que eu tenho é que existem outros planos, inclusive, para me matar. Mas especificamente relativo ao Jefferson e ao Ré, né, eles foram presos, né? Com eles nós aprendemos, aí a Polícia Federal apreendeu celulares, né? Tem muita prova que foi produzida lá, inclusive imagens, né? E o senador Sérgio Moro também era uma das vítimas ali de atentado nesse caso aí. E havia um plano também recente de, pelo menos uma lista surgiu, de assassinato de autoridades federais, né? O presidente da Câmara, Arthur Lira, por exemplo, estava nessa lista. Tem alguma relação com os fatos de ontem? Veja, não tem relação com o homicídio em si, mas esses 2 indivíduos, né, e outros que são da Sintonia Restrita, em poder deles, nós apreendemos, por exemplo, imagens, né, da residência oficial do Arthur Lira e da residência oficial do senador Pacheco. Eu, inclusive, elaborei um relatório de inteligência e levei esse relatório de inteligência em mãos ao senador Pacheco, informando, né, que o setor de sintonia restrita do PCC estava monitorando tanto ele quanto o presidente Arthur Lira também, né? Fui eu responsável, inclusive, por esse relatório, por essa informação que foi transmitida ao líder da Câmara e do Senado. O que é sintonia restrita, promotor? Sintonia restrita é um setor que foi criado dentro do PCC especificamente para assassinatos, né, para atentados
contra autoridades, não é qualquer assassinato, não é, por exemplo, um julgamento de tribunal do crime, né? Isso eles têm outro setor para isso. É um setor que eles criaram para assassinatos de autoridades e também para resgate, né, de lideranças. Então, por exemplo, o resgate do Marcola estava sendo conduzido por esse setor, da sintonia restrita. Um plano de me assassinar, eventualmente de praticar atentado contra o senador Moro, também estava sendo conduzido por uma restrita. Outras 3 policiais penais federais, 2 agentes penais federais e uma psicóloga, né, da penitenciária do Paraná Federal, que foram assassinados, teriam sido assassinados também por integrantes desse setor da sintonia restrita. Agora, promotor, eu queria só entender, então, dentro da sintonia restrita, quem era Jefferson e quem era Reginaldo? Eles eram os chefes dessa área dentro do PCC ou eram só os executores? O que já se sabe sobre a atuação dos dois na organização criminosa? Não, eles eram os líderes, né? Eram os coordenadores, aquele indivíduo que eles disparavam as ordens e acompanhavam o andamento da missão. Então, o Nefo, por exemplo, ele mandou integrantes para o Paraná com carros blindados, mandou armamento para lá. Esses indivíduos que foram para lá prestam contas para o Nefo e para o Ré. Então, eles eram os responsáveis pelo setor. Eles não eram os executores, eram os líderes. Portanto, né, o que eu tenho dito é que, pelo assassinato envolver integrantes, né, desse escalão, né, dessa responsabilidade, possivelmente foi uma ordem externa que veio da cúpula do PCC. Eu entendo quando, dentro do ponto de vista da lógica, né, quando se fala nessa ameaça ao senhor, por todo o trabalho que o senhor faz, maravilhoso trabalho aí de combate a essa facção criminosa. Mas que interesses teriam sido contrariados quando eles ameaçam matar autoridades do mundo político? Qual a justificativa que se tem? Olha, eu realmente não veja, né? Esse material foi apreendido em interceptações telemáticas, né? Foi em nuvem de iCloud, por exemplo, e não estava explicitado os motivos. O que nós fizemos foi avisar essas autoridades, porque veja bem, se é um setor que está incumbido apenas de levantamento de dados e de atentados contra a autoridade, nós encontramos lá um monitoramento dessas autoridades, nos coube informar, né, e para que eles tomassem as medidas de segurança cabíveis. Eu considero hoje o PCC uma organização criminosa mafiosa, né? E eles agem como máfia, espalhando terror também. Eu já há tempos atrás havia mencionado que houve, através do Marcola e da cúpula, a determinação de 2 planos, né? O plano A e o plano B. O plano A é o resgate do Marcola, que eles denominaram lá, com código, né, para não serem descobertos, de STF. E o plano B, na verdade, eram atentados. Eles falaram que iam colocar fogo no país. Foi isso que chegou até mim pelo setor de inteligência. Se não der certo o resgate do Marcola, nós vamos colocar fogo no país, né? Atentando contra autoridades no país todo. Não era só contra o Sérgio Moro, né? Era contra também policiais penais, diretores de unidades prisionais federais, ex-comandante de polícia militar, por exemplo, eu, né, que tenho um papel aí também bastante ativo, né, no combate a essa facção, e outras autoridades aí pelo país que a gente inclusive nem descobriu. Então o plano A era o STF, o resgate, que foi frustrado, e o plano B justamente era, né, esses atentados, né, vamos colocar fogo no país. E a gente descobriu, eu acabei compartilhando essas informações com a Polícia Federal, que deflagrou a Operação Sequaz. Eles foram presos, transferidos aqui para a Penitenciária 2 de Venceslau. Depois, na sequência, teve uma outra operação da Polícia Federal, Operação Irrestrita, que prendeu outros 2 integrantes também dessa sintonia restrita, né? E a gente está trabalhando, né? Mas, infelizmente,
a intenção deles, na minha opinião, é espalhar o terror, né? Não é especificamente contra essa ou aquela autoridade, mas também aí agir como agiram os cartéis bolivianos, né? Aliás, os cartéis colombianos na época do Escobar, e como age hoje o México, né? O Brasil, ele caminha passos largos a se tornar um narco-estado se nós não frearmos o crescimento dessa organização criminosa. Doutor Gaquia, a gente recebeu uma informação de que na penitenciária 2 de Presidente Venceslau só estão presos membros ou envolvidos com o PCC. Isso é verdade? E aí, um caso como esse escancara ainda mais um racha dentro da própria facção criminosa? Bom, é verdade, né? A penitenciária 2 ela abriga os criminosos mais perigosos do estado de São Paulo hoje, né? Aqueles que não foram mandados para a unidade federal estão na penitenciária 2 de Presidente Venceslau. Ali, quem não for integrante do PCC nem entra, porque vai acabar sendo morto, né? Algum inimigo ou integrante de facção rival certamente nem entra lá. Então, ali a totalidade de presos ou é integrante do PCC ou é o que eles chamam de companheiro, é alguém muito próximo deles, né, que colabora com eles. Portanto, ali todos que estão lá estão ligados ao PCC. E sim, né, eu acredito que isso é decorrência de um racha interno, porque se você ordena a morte de lideranças desse quilate, possivelmente outros líderes que estão acima que determinaram. E isso ainda vai ter outras consequências, né? Tivemos aí essa disputa entre o Marcola e outros integrantes, como o Andinho, o Roberto Soriano e o Abel Pacheco de Andrade, e agora a morte desses dois importantes integrantes. Eu acredito que isso é o início, né, de um racha muito grande dentro dessa facção criminosa. O que está causando essa crise? Olha, a crise, na verdade, quando nós promovemos o isolamento da cúpula do PCC, a gente já contava que haveria, primeiro, uma quebra na cadeia de comando, como houve uma dificuldade de comandar, porque tem um atraso no recebimento e encaminhamento de ordens, denominar uma nova cúpula, né, presos que não estavam no sistema penitenciário federal e que estavam em liberdade para temporariamente conduzir os negócios do PCC. E em seguida haveria uma disputa interna pelo poder e um racha, né? Isso é muito comum quando há algum tipo de isolamento. Todos os que estão no andar de baixo querem ascender, né? Então disputando. Essa disputa é uma disputa pelo poder, né? E isso, na minha opinião, tende a enfraquecer essa organização criminosa. Promotor, aproveitar sua presença aqui e não posso deixar de falar sobre a questão da investigação em relação ao suposto envolvimento do PCC com o sistema de ônibus aqui em São Paulo. Quais são as novidades? Como é que o senhor pode nos atualizar? Vi uma informação que 2 novas empresas estavam na mira do Ministério Público. O que o senhor pode nos atualizar, por favor? Olha, nós estamos trabalhando ainda, né, com o material que foi apreendido. Nós aprendemos muita coisa durante a operação, muitos documentos. Existe uma segunda fase de investigação, que é justamente a verificação se houve cartel, né, na distribuição, né, na disputa dessas linhas, já que a maioria delas, principalmente das 2 empresas envolvidas na operação fim de linha, só tinha um proponente naquele grupo de linhas, né? É possível que houve uma cartelização do setor, é possível que tenha havido corrupção de agentes públicos, evidentemente, né? Então isso também está sendo agora analisado nessa segunda fase da operação. E se houver envolvimento de políticos ou de membros, né, de poder executivo ou legislativo, também será apurado, né? O que nos preocupa hoje é a infiltração do PCC nos poderes públicos, né? Principalmente que nós vamos ter eleição municipal esse ano, para prefeito, para vereadores, né? E a gente tem visto uma possibilidade muito grande do PCC financiar campanhas, né, em alguns locais aí do estado, estou falando aqui do estado de São Paulo, e nós estamos acompanhando isso com muita atenção, né, para que não ocorra, né, esse tipo de infiltração. O que o Ministério Público pretende, que nós pretendemos aí, é uma mudança na governança pública nesse setor público,
por exemplo, de transportes metropolitanos urbanos, né? Se o PCC está lá, nós queremos extirpá-lo desse ramo de atividade. Queria agradecer a participação do promotor de justiça Lincoln Gaki aqui no Manhã Bandeirantes, aí falando sobre os acontecimentos no presídio de Presidente Venceslau e agora, no final, falando também das investigações em relação ao sistema de transporte aqui em São Paulo. Obrigado para o senhor, um bom dia. Obrigado, doutor. 11